Em 2012, Joe Hart era o goleiro mais promissor da Inglaterra. Ele era titular absoluto no Manchester City, fazia milagres, tinha bons reflexos, ele tinha mais ou menos aquilo que se chama de aura dentro do gol. Ele agarrava tudo e fazia as coisas parecerem fáceis. Mas em 2016, o Pep Guardiola chegou, assumiu o time, ele tinha um modelo muito claro de jogo, com uma saída de jogo, e necessitava de um goleiro que fosse bom com os pés, e matou um jogador. Hart não sabia jogar com os pés, e no futebol moderno isso virou meio que lei. Como resultado, ele foi encostado, emprestado várias vezes, e completamente esquecido. Hoje é lembrado como uma piada, um nome passageiro na história do Manchester City. Mas um dia, ele foi um dos mais respeitados goleiros da Europa. Hoje a gente tem goleiros como Pickford, por exemplo, que é muito menos técnico do que Hart, menos seguro, mas ele é moderno, joga bem com os pés, cumpre o seu papel tático. Hart era mais goleiro no sentido clássico e habilidoso, quando se trata de defesas grandiosas, mas foi descartado completamente. E esse foi só o primeiro, porque nesse vídeo a gente vai falar de 5 craques, posição por posição, que foram simplesmente assassinados pelo futebol moderno. O futebol atual é uma odisseia. Ele é algo que segue um sistema, ele tem um modelo tático e ele precisa ser padronizado. Se você não se encaixa dentro disso, você é meio que descartado instantaneamente. E isso não é uma opinião, é uma estatística invisível do futebol atual. Nessa brincadeira, vários craques ficaram pelo caminho. Todo ano, talentos somem. Isso é um fato. Jogadores que antes encantavam somem em meio a um sistema. Porque atualmente, você pode até ter talento, você pode até ter habilidade, mas se você não tiver corrida, se você não for um cara que volta pra marcar, se você não seguir a famosa linha de 4, você morre num banco. Esses são 5 nomes e têm algo em comum. Eles tinham magia, mas foram mortos pelo modelo. E como eu acabei de falar do goleiro, eu vou passar pra zaga. E pra mim, o nome mais marcante e que passou invisível debaixo do olho de todo mundo, o quanto que esse cara foi descartado pelo sistema do atual futebol, que é o David Luiz. Ele não era um zagueiro tradicional. Ele podia ser um volante, ele podia ser até um meia, ele era um passador muito bom. O David Luiz batia até falta muito bem. Só que hoje você vê um Rubem Dias e vê a liderança, o passe dele, o quanto que ele é bom no X1. Diferente do David Luiz, ele não se expõe, ele não inventa, ele é disciplinado, mas ele é tecnicamente inferior, mas taticamente ele é perfeito. O David Luiz com a bola no pé era genial, sem nenhuma dúvida. Mas quando ele não estava com a bola, ele era extremamente vulnerável. E no futebol moderno, onde o zagueiro precisa ser disciplinado, frio e ter um bom posicionamento, ele é retratado como um jogador que nasceu para improvisar, mas viveu em um mundo que exige uma rigidez. Dos aplausos da Champions de 2012 ao 7-1 de 2014. O David Luiz foi simplesmente um zagueiro que o futebol atual não sabe como usar, e por isso deixou ele de lado. Se você acredita que o David Luiz é o único que foi vítima desse processo de mudança do futebol, é porque você não viu o próximo nome. Como você sabe muito bem, o Zizou já foi comparado a muitos meio-campistas foram nomeados como novo Zidane, mas esse cara foi o único que eu olhei e eu acreditei que ele poderia ser. E eu não tô falando do Paulo Henrique Ganso, não, eu tô falando de um cara que tinha mais grife e com toda certeza mais futebol. Eu tô falando do James Rodrigues. Ele foi o artilheiro da Copa de 2014, dono de um dos gols mais bonitos da história da Copa do Mundo, contratado logo em seguida pelo Real Madrid. Só tem um problema, ele não jogou. Era banco porque, infelizmente, ele tinha um defeito gigantesco. No Bayern ou no Everton, ele brilhou em alguns curtos períodos de tempo, mas sempre esbarrava na exigência física e defensiva do sistema. James Rodrigues nunca conseguiu ser um cara que entregava um vigor físico para atuar em alto nível e nem uma defesa necessária para seguir um sistema tático. Só que depois disso ele desapareceu. Eu ainda acho que a vinda dele pro São Paulo foi um delírio coletivo, porque não tem outra explicação. James Rodrigues era um jogador muito cerebral, técnico, decisivo, mas ele não pressionava, ele não recuava, ele não marcava. Foi até uma das coisas que, quando trouxeram ele pro São Paulo, justificaram. Não, aqui ele vai ter outras pessoas para fazerem a marcação por ele. Ele só vai se preocupar em criar. Só que no futebol atualmente isso não funciona, porque é a mesma coisa de você jogar com um jogador a menos, quando você precisa defender e pressionar o adversário. E a gente tem um exemplo muito marcante disso, que é o Mason Mount. É muito menos criativo, ele chuta muito pior, ele tem uma visão de jogo menor do que a do James Rodrigues, mas corre o jogo todo, marca, se movimenta taticamente. O James é um gênio. O Mason Mount é um atleta versátil. E nessa a gente sabe quem ganha.
é, porque o Mason Mount já foi um dos nomes do meio campo valorizados na Europa, com um valor de mercado de até 70 milhões de euros. E se você não viu o vídeo que eu falo sobre ele e alguns outros super valorizados no mercado, esse vídeo vai estar aparecendo no card aí pra você assistir depois. Mas o ponto é, no futebol atual, o tipo de jogo do James Rodrigues não é tolerado. E o 10 clássico virou uma espécie em extinção. O James foi um caso de um ouro da Copa do Mundo. Tanto que quando ele veste a camisa da seleção colombiana, ele realmente se transforma no novo Zidane que todo mundo queria ver. Mas isso não se reflete nos clubes que ele representou durante toda a carreira. E aí ele foi emprestado pra time de meio de tabela, ele foi um cara que não conseguiu se firmar na Europa, e hoje ele é visto como categoricamente uma promessa que não virou nada. Mas quem viu o James Rodrigues jogar, quem entende um pouquinho de como que o futebol funciona, sabe que esse cara tem muita habilidade, mas infelizmente o futebol moderno não comporta mais esse tipo de jogador. E se você acredita que o James foi o único caso de um jogador que realmente tinha muita habilidade, mas que não deu certo por algumas exigências do atual futebol, e principalmente exigências físicas, você não tá preparado pro próximo nome. E eu tô falando de Mario Götze. Imagina o cara que faz o gol do título da Copa do Mundo e ele nunca mais consegue ser o mesmo jogador. Foi isso que aconteceu com o Götze. Ele era mágico, ele tinha um drible curto que era sacanagem, um passe de ruptura perfeito, uma visão de jogo que parece que o cara tava em outra dimensão, mas ele não tinha um porte físico, ele não se encaixava naquele modelo de pressão alta, era leve demais pro tipo de futebol que era jogado na Bundesliga na época, ele teve muitos problemas metabólicos e dificuldade em se adaptar ao ritmo intenso do Dortmund e do Bayern, isso é verdade, mas o Guardiola tentou usar ele como um falso 9, mas nunca aconteceu. O futebol moderno meio que engoliu o Götze. Ele ficou muito tempo machucado, ele foi trocado, ele foi esquecido completamente. Mas esse é o caso de que um cara que tem talento sozinho não sobrevive ao sistema. E o último nome do ataque que eu quero citar aqui é provavelmente o nome mais polêmico, porque no Brasil esse cara tem um nome muito manchado pela sua postura, pela forma que ele via o jogo, mas é inegável que foi um dos atacantes mais talentosos da sua geração, com técnica, velocidade, drible, finalização e um faro de gol extremamente afiado. Na minha opinião, depois de Ronaldo Fenômeno e antes do Neymar, ele é a promessa brasileira mais talentosa de todas. Atacantes como o Mbappé, atualmente, é um jogador que ele tem realmente uma velocidade acima da média do que esse cara tinha. No resto, ele é uma versão desse atacante, só que sem os pontos fracos que tiraram ele do futebol de alto nível. E eu estou falando sim, meus amigos, de Alexandre Pato. Quem viu esse cara jogar no Internacional e no Milan, lá no seu começo, sabe que antes da lesão, esse cara era um talento excepcional. Ele era aquilo que hoje a gente fala do Mbappé quando se trata de efetividade no jogo, era o Alexandre Pato. Só que com uma habilidade excepcional. Só que ele foi apagado por um futebol cada vez mais era dependente de intensidade física, pressão, obediência tática. Ele sofreu com muitas lesões e uma falta de sequência. Isso é fato. Mas eu, por exemplo, olho pra vinda do Pato pro Corinthians e eu não acho que o Pato jogou mal no Corinthians. Eu não tenho essa visão de que o Pato foi um lixo no Corinthians. Não acho. Mas, infelizmente, o futebol moderno não comporta mais esse tipo de jogador. E hoje você tem caras como o Darwin Núñez, que é muito pior do que o Alexandre Pato. Mas não tem comparação. Cara, o Darwin Núñez falha em fundamentos básicos que o Pato dominava. Controle de bola, tempo de finalização, leitura de jogada. Mas hoje o Darwin Núñez tem um valor de mercado exacerbado, é um cara que é ovacionado só porque corre o jogo todo, porque ele pressiona e ele briga por todas as bolas. Só que ele joga feio, mas é um jogador moderno. E por esse motivo, ele está num futebol ainda de alto nível, mesmo a gente sabendo que ele não vai ficar no Liverpool, graças a Deus. Nomes como o Timo Werner, por exemplo, na época que ele estava muito hypado, era um cara que eu olho e vejo que o Alexandre Pato era 500 vezes melhor do que esse cara. Mas era um cara que era fisicamente pronto, taticamente obediente, mas tecnicamente era um cara inferior ao Pato no seu auge. Esses são 5 nomes que representam uma geração que cresceu jogando bola e morreu no campo tático. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente precisa lidar. O futebol atual, ele é um futebol tático, é um futebol mais pensado e estratégico e não tem muito espaço para aquele improviso que já houve antes. Se esse futebol atual é melhor ou pior do que o futebol clássico, é algo que você precisa analisar em
em iguais circunstâncias. Porque talento, hoje em dia, ele precisa ser protocolado. E se você não se encaixa nesta engrenagem, você vira só um custo pro time. Se você discorda de alguma coisa do que eu disse, comenta, a gente pode conversar por aí. E me diz qual nome você adicionaria a essa lista. Como eu te disse, para você entrar num debate se o futebol atual é melhor do que o futebol clássico ou vice-versa, você precisa realmente ter uma visão um pouco macro da coisa. E para você ter essa visão um pouco macro disso, eu te convido a assistir esse vídeo que tá aparecendo na tela agora. Será que o Messi superou o Pelé? Será que o futebol atual realmente é superior ao futebol clássico? Clica no vídeo que tá aparecendo aí na tela e eu tenho certeza que você vai ver a única análise prática que analisa isso de forma fria. Se você gostou do conteúdo, deixa um like, se inscreve, valeu e até a próxima, Munami.